Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, que nós possamos receber do Senhor a instrução tão necessária para as nossas vidas. Que os irmãos possam abrir as suas Bíblias em Hebreus, texto que se encontra no capítulo 7, e, por favor, acompanhem a leitura que será feita dos versículos do número 1 até o número 10. Hebreus, capítulo 7, a 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. É, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe neste momento. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra está aberta, foi lida, está diante de nós, ó Deus, para que o Senhor possa falar por intermédio dela aos nossos corações, às nossas mentes. E, ó Deus, é com muito temor e tremor diante do Senhor que nós nos colocamos, ó Deus, neste momento, à sua disposição, à disposição do Teu Santo Espírito, ó Deus, para falar acerca daquilo que o Senhor mesmo irá dizer nesta noite. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos, ó Deus, ser edificados por esta palavra. É em nome de Jesus, ó Deus, o nosso único mediador, que nós oramos agradecidos. Amém, ó Pai. Amém. Meus irmãos, é de conhecimento de todos que Hebreus não tem um autor conhecido. Nós sabemos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e todo o registro da Escritura foi feito na mediação e na orientação do Espírito Santo de Deus. Mas sabemos que a forma, o modo, o método que Deus usa através de seu Espírito para registrar a sua palavra é usando homens que fizeram esse registro, inspirados pelo Espírito Santo. Hebreus não tem autoria sabida por nós, autoria humana conhecida por nós, mas eu creio que a preocupação do escritor de Hebreus deveria ser uma preocupação nossa também nos dias de hoje, enquanto membros da igreja militante de Cristo neste mundo. Se não, percebam os irmãos que desde o início da carta, o autor ele se preocupa a orientar os seus irmãos, os hebreus, quanto à importância e à necessidade de, além de aceitar Cristo, ter a noção e a ideia exata dos ofícios de Cristo. E eu não tenho dúvidas que, mesmo nos dias de hoje, muitos crentes que professaram já a sua fé, que já professaram que são filhos de Deus,
irmãos de Cristo, que confiam em Cristo para a sua salvação, desconhecem e vivem, inclusive, uma vida alheia aos ofícios de Cristo. Então, os irmãos percebam que, desde o início da carta, a preocupação do autor é demonstrar para aqueles irmãos hebreus do passado, que vinham da religião judaica e que tinham aceitado Cristo como Salvador, mas ainda mantinham práticas ou queriam voltar às práticas da religião judaica, no que diz respeito às cerimônias, aos sacrifícios, à mediação de homens para levar a Deus as suas petições, rogar de Deus o perdão de pecados. E não pode ser diferente nos dias de hoje a nossa preocupação, enquanto igreja militante do Senhor Jesus aqui na terra, de também conhecermos e não deixarmos que essas coisas do passado voltem à prática nas igrejas de hoje. E nós temos visto, infelizmente, ainda muitas cerimônias, muitas coisas querendo voltar a acontecer nos dias de hoje. E nós vemos então, como nós cantamos também aqui hoje, o autor colocando a defesa de que Cristo é maior do que os anjos, e que nós então não precisamos recorrer a anjos em hipótese nenhuma para mediação ou para bênçãos ou para nada em nossas vidas. Recorda também o autor de Hebreus, já no capítulo 2, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, o único, como nós vimos hoje de manhã, que pode fazer a mediação entre nós e o Pai, e do Pai para nós, que também Jesus é maior do que Moisés, e aqueles homens naquela época tinham ainda a lei como algo que tinha muita importância para eles, e Moisés colocado na mais alta conta também, e muito daquilo que o autor de Hebreus vem defendendo, até chegar no capítulo 7, onde ele recorre à argumentação de um sacerdócio que existiu no passado, para demonstrar que também Cristo é superior a qualquer sacerdócio humano. Então nós vemos, a partir do versículo 1 do capítulo 7, que nós lemos, que o autor de Hebreus recorre à lembrança de algo que aconteceu no passado com o pai da fé daqueles irmãos hebreus, para argumentar, e de forma bíblica e correta, de que nós temos um só sacerdote, a saber, Cristo Jesus. E o autor então começa dizendo, no versículo 1, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Nós temos então, irmãos, que Melquisedeque, que significa rei de justiça, o nome Melquisedeque significa rei de justiça, e que está registrado aí no versículo 2, primeiramente se interpreta rei de justiça. Este homem, Melquisedeque, sai ao encontro de Abraão, o pai da fé, para o abençoar. E o episódio é conhecido, o episódio está registrado lá em Gênesis. Por favor, que os irmãos voltem às suas Bíblias para Gênesis, capítulo 14. Este Melquisedeque, que só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, uma delas em Gênesis, capítulo 14, os versículos de 17 a 20, está lá registrado: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Zafé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra,
e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Percebam então, irmãos, que aquele que é o pai da fé, aquele a quem Deus deu a promessa de uma grande nação, de uma terra onde manaria e mana leite e mel, foi abençoado por Melquisedeque. Nós temos então este homem, Melquisedeque, abençoando o pai da fé. Nós temos este Melquisedeque, voltando agora para Hebreus capítulo 7, rei de Salém. Salém, uma região que posteriormente vem a ser Jerusalém, era rodeada por Sodoma e Gomorra de um lado, pelos cananeus de outro lado. Naquele tempo, difícil seria encontrar alguém que servisse ao Deus Altíssimo, e no meio dessas nações, desses povos impenitentes, desses povos pagãos, desses povos ímpios, surge então Melquisedeque, cujo texto diz a nós que era sacerdote do Deus Altíssimo. Nós temos então Melquisedeque como sacerdote no meio de um povo idólatra. Nós temos Abraão voltando da matança dos reis, e nós vemos que ele foi abençoado então por este que era sacerdote do Deus Altíssimo. E nós temos já ali a partir do versículo 4, mostrando que apesar de uma linhagem que ainda viria, pois Abraão ainda não tinha gerado filhos, nós temos que Deus instituiria ali o sacerdócio através da tribo de Levi. Mas aqui nós já vemos um sacerdote do Deus Altíssimo apontando para aquele que é o nosso sumo sacerdote. Nós temos então o tipo de Cristo aqui sendo apresentado. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Vejam, meus irmãos, que além de ser abençoado por Melquisedeque, Abraão também separa o dízimo, e entrega o dízimo a Melquisedeque. Aquele que seria o pai de uma grande nação, o pai de todo o povo de Deus, entrega a Melquisedeque o dízimo. E percebam aí o registro que a palavra de Deus faz, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, do melhor dos despojos que Abraão havia retirado daquela batalha onde ele havia vencido aqueles reis. De tudo Abraão separa o dízimo, de tudo o melhor Abraão separa o dízimo e entrega a este sacerdote do Deus Altíssimo. Meus irmãos, quando nós entregamos, quando nós devolvemos a Deus o dízimo, nós devemos fazer como Abraão. Nós devemos fazer de bom grado. Nós devemos fazer reconhecendo que Deus é o dono de tudo. E devemos fazer reconhecendo que nós entregamos não para homens, mas para Deus, em fidelidade, em gratidão, reconhecendo que tudo que nós temos vem dele mesmo para as nossas vidas. Abraão não faz conta de nada. Abraão era poderoso, tanto que ele derrota 4 reis que se uniram contra ele. Mas ele devolve, ele entrega o dízimo de tudo e mais, do melhor, para diante do sacerdote do Deus Altíssimo. Nós temos ainda, meus irmãos, que além de rei de justiça, e entendam que a justiça aqui, ela está diretamente relacionada, e não poderia ser diferente, pois se Melquisedeque é um tipo de Cristo, a justiça aqui, rei de justiça, é um título que é dado a Cristo, porque não fosse a justiça de Cristo, nós jamais seríamos justificados diante do Deus Altíssimo.
Portanto, irmãos, esse título, Rei de Justiça, que é dado aqui a Melquisedeque, ele é um título de Cristo e aponta para este tipo de Cristo que Melquisedeque é. Ele aponta diretamente para o Rei de Justiça, justiça essa que nos justifica diante do Deus Altíssimo. Mas além de Rei de Justiça, nós temos também que Melquisedeque é Rei de Paz. Vejam aí, na continuidade do versículo 2, primeiramente se interpreta Rei de Justiça, depois também Rei de Salém, ou seja, Rei de Paz. Também não poderia ser diferente, meus irmãos, porque se Melquisedeque é um tipo de Cristo, onde o reino de Cristo se estabelece, ali há paz. Ali há paz. O judeu, ele entendia, e possivelmente entende até hoje, muitos de nós também pode entender que paz se dá num contexto de prosperidade e de felicidade. Mas Calvino, ao comentar esse texto, ele diz que ele entendia como paz interior esta paz aqui citada. O reino de paz de Cristo não traz para nós prosperidade e felicidade como uma consequência imediata ou primordial ou primária dessa paz. Calvino então entendia como paz interior que nos proporciona uma consciência tranquila e feliz aos olhos de Deus. É viver em obediência ao Senhor. A paz que Cristo nos dá não está atrelada à prosperidade ou não está atrelada à felicidade neste mundo. Ela pode existir, mas a paz, ela primariamente, a paz de Cristo, nos traz interiormente uma paz que proporciona consciência tranquila e felicidade aos olhos de Deus. A paz é fruto direto da justiça de Deus. Ela se infere, então, que onde quer que o reino de Cristo se estabeleça ou se estenda, ali há paz. Veja, por exemplo, Isaías. Por favor, abra sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. De 1 a 7 diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz, um tipo de Cristo. Onde se estabelece o reino de Deus, onde se estabelece o reino de Cristo, aí a paz, porque a justiça de Deus
nos justifica diante de Deus e nos traz a tranquilidade de consciência e nos traz essa paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. Verso 5, meus irmãos, quando Deus deu aos levitas o direito de recolher dízimos do povo, Ele os colocou acima de todos os israelitas, embora tivessem todos descendido do mesmo pai. Vejam aí, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, de seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Os levitas foram colocados sobre os seus próprios irmãos para recolher o dízimo. Eles recolhiam o dízimo de seus próprios irmãos. Mas percebam que Abraão, que é o pai de todos eles, tanto de Levi quanto dos seus irmãos, ele pagou o dízimo a um sacerdote de outra linhagem, de outra raça. E não poderia ser diferente, pois Levi ainda não havia sido gerado. Levi ainda não existia. Mas percebam que o texto nos mostra que aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão, ou seja, Melquisedeque, que era de uma outra raça, de um outro povo, recebe de Abraão, pai da fé, os dízimos, ou melhor, o dízimo. Portanto, meus irmãos, todos os descendentes de Abraão estão sujeitos a este sacerdote, ou a este sacerdócio. E nós vimos hoje de manhã que o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, e aqui repetindo, Melquisedeque aponta para Cristo, é um tipo de Cristo. É a este sumo sacerdote que todos nós estamos submetidos. Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso único mediador, aquele a que nós devemos toda a honra e toda a glória. Portanto, meus irmãos, voltar a esses rudimentos, voltar a uma classe sacerdotal, é retroceder às antigas práticas que Cristo, em seu sacrifício, de uma vez por todas, fez com que passasse. Nós não podemos voltar a essas antigas práticas. A defesa que o autor de Hebreus faz é exatamente essa. Nós não devemos voltar às cerimônias, aos sacrifícios, ao sacerdócio mediado de homens. Nós temos aqui, portanto, um sacerdote maior do que os levitas, que aponta para aquele que é o nosso grande sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Assim, o direito conferido aos levitas limitava-se ao restante de seus irmãos, como nós vemos no próprio texto. Melquisedeque, porém, sem exceção, ocupa lugar de maior preeminência, de modo que todos lhe estão sujeitos. É assim hoje, irmãos. Todos nós estamos sujeitos ao sacerdócio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós estamos sujeitos à determinação, às ordenanças, aos mandamentos do Senhor. E como nós vimos hoje de manhã também, nós somos livres, porque este Senhor nosso, Jesus, nos liberta. Mas nós estamos livres para quê? Para quê? Para obedecer a sua lei. Nós somos livres para obedecer ao que Cristo nos manda fazer. Então nós vemos aqui, dos versículos de 1 a 10, o autor de Hebreus defendendo, como ele já vinha fazendo anteriormente, e como ele vai continuar na epístola, defendendo o sacerdócio de Cristo superior a todo e qualquer sacerdócio humano. Nós vemos aqui neste trecho, nessa porção da palavra de Deus, que nós temos um único mediador entre nós e Deus, que é Cristo Jesus, homem.
nós temos aqui a defesa, e nós, como igreja militante, repito, devemos defender este ponto sempre que nós vemos algo acontecendo que não está de acordo com esta mensagem, de que nós temos o dever de defender o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio supremo de Cristo, nosso sumo sacerdote. E o texto continua dizendo: evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Percebam, irmãos, que a defesa aqui, o ponto é: Abraão, como sendo pai da fé, se coloca em submissão a Melquisedeque. Melquisedeque, então, é superior a Abraão, é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior a Abraão. Cristo é superior a todos. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Somente Ele. Somente Ele. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. No episódio narrado aqui, quem recebe o dízimo é o sacerdote do Deus Altíssimo, aquele que vive eternamente. Quando a palavra de Deus diz sem pai, sem mãe, sem genealogia, também aponta para uma característica de Cristo, que é a eternidade de Cristo. E Melquisedeque, que não tem nem pai nem mãe, que registrados na palavra de Deus, aponta para a eternidade de Cristo, aquele que vive eternamente. Cristo não teve princípio de dias, nem fim de existência. Nós temos aqui mais uma característica que tipifica Cristo e Melquisedeque. O registro bíblico nos traz que Melquisedeque não teve início, não teve fim, porque ele aparece no registro bíblico sem genealogia. E se nós pegarmos Moisés, Davi, nós vamos ver que todos os pais da fé têm o registro de sua genealogia. Este é mais um apontamento para uma característica de Cristo como nosso sumo sacerdote. Cristo é eterno, Cristo vive. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, este Melquisedeque, feito semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Nós vamos ver em Salmo, por favor, os irmãos abram, Salmo número 110, Salmo de número 110, versículo 4. Nós vemos aí, é um salmo de Davi. No versículo 4, Davi registra: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, sacerdote para sempre, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem de Levi, não segundo Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdote superior, um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Este que não teve princípio de dias, nem fim de existência, que aponta para Cristo, que é mais um tipo de Cristo na Escritura. Esse é aquele que mostra para nós o sacerdócio superior de Cristo, o nosso sumo sacerdote. E por assim dizer, meus irmãos, versículo 9, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. O sacerdócio levítico é um sacerdócio herdado, é um sacerdócio que, por ter nascido na tribo de Levi, aqueles homens tinham esse direito. Mas nós vemos aqui que Levi, que ainda não existia, pagou o dízimo ao grande sumo sacerdote. Então, meus irmãos, não nos deixemos levar por falsos ensinamentos
que colocam que ainda hoje é necessário uma intermediação de homens, de sacerdotes, para levar a Deus as nossas petições, para rogar a Deus o perdão de pecados. Nós não necessitamos mais, porque nós temos o sumo sacerdote, que é Cristo, que é o único, eterno, Deus, homem, que faz a mediação entre nós e o nosso Pai. Não nos deixemos levar, meus irmãos, por doutrinas falsas, que colocam o homem sobre o povo de Deus, e que só levam o povo de Deus ao erro, e que só dirigem o povo de Deus ao erro. Não permitamos que isso aconteça. Assim como o escritor de Hebreus, estejamos preocupados em assegurar que o sacerdócio de Cristo é superior, único, eterno, que o sacerdócio universal de todo crente deve ser exercitado por nós, e que nós compartilhamos do sacerdócio de Cristo, e que nós só podemos chegar a Deus pela mediação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Levi ainda não tinha sido gerado, e Melquisedeque já era sacerdote do Deus Altíssimo. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Melquisedeque. Melquisedeque apontava para Cristo. Cristo é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior a Melquisedeque. Por isso, meus irmãos, não temamos homens, não temamos aquilo que os homens podem fazer conosco, temamos aquele que pode tanto tirar a nossa vida, o nosso corpo, matar o nosso corpo, quanto lançar a nossa alma no inferno. Temamos a Deus, temamos ao grande sumo sacerdote, temamos a sua justiça, que um dia julgará todos os homens. Temamos aquele que intercede por nós, e tenhamos nele o conforto de saber que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Que maravilhoso é saber que o nosso sumo sacerdote intercede por nós a todo o tempo, e com uma promessa de que um dia ele retornará como sacerdote, como profeta, como rei, e levará a sua igreja em glória para junto dele vivermos a eternidade. Temamos, portanto, meus irmãos, aquele que é único, e que por meio dele nós recebemos esta bênção maravilhosa. Que nós possamos ser abençoados, e que nós possamos temer e tremer diante deste sumo sacerdote, que é sumo sacerdote e que é sacrifício ao mesmo tempo. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações nesta noite.